celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Diga, Cantarei, contarei as tuas obras. aleluia. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Diga, toda a terra. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, Aleluia. com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Vamos declarar para o Senhor Jesus dizendo: a honra e a glória vem somente dele. Cantarei, contarei as tuas obras. Declare dizendo: pois por tuas mãos Pois por tuas Foram mãos foram criados terra, céu e mar. terra, céu Aleluia. e mar e todo ser Que nele há. que neles há. Declare, toda a terra. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra. Vamos dizer para o Senhor Jesus, dizer para Ele a honra, a glória, a força. Declare o Senhor dizendo, igreja, A força e o poder de quem vem. e o poder ao Rei Jesus, declare. Jesus, Somente Ele é eterno. e o louvor ao Rei Jesus. Vamos juntos declarar dizendo: A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. obrigado, Senhor, pela existência do Teu poder. Obrigado porque estamos aqui e podemos render glórias e aleluia ao Teu santo nome. Que o Teu nome venha a ser glorificado para todos sempre e eternamente. Obrigado pela oportunidade de pisar nos santos dos santos, que é na Tua casa, para todos sempre e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me, exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que a minha existência seja dedicada ao louvor de Deus,
com a intenção de alegrar e exaltar a tua divindade por meio de canções. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Deus é maravilhoso, dono do universo, reina em majestade e é um Pai amoroso por toda a eternidade. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes, temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Que haja uma celebração constante do amor e da bondade de Deus, para viver segundo a palavra e a verdade, sempre para o seu louvor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não mereço as bênçãos recebidas, mas sinto profunda gratidão e felicidade pela transformação em minha vida. Por isso, dedico-lhe canções como forma de agradecimento. Cantem de alegria ao Senhor. Vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Sinto alegria dia e noite, vivo para louvar e celebrar a Deus continuamente. Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Me comprometo a te louvar permanentemente, enquanto houver vida. Cantar e dedicar tudo o que é e o que virá para o teu louvor, para o louvor de Deus. Amém. Nesse momento convidamos a igreja a adorar o Senhor em espírito e verdade, pela grandeza do teu santo nome, porque Deus é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Som, som. Toda a igreja cantando junto com a gente que é playback. Oh, perdão, é um nervosismo. Som, e. Pode deixar o playback que a igreja vai cantar, viu? Vai. Todos juntos e unidos. Eu só existo para o teu louvor, 1000 versos canto para te alegrar. Maravilhoso Deus, e nada pode me fazer calar. Eu canto forte para o mundo ouvir. Maravilhoso Deus, dono do universo, reino e majestade, amoroso Pai por toda a eternidade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor.
feliz, maravilhoso Deus. De alguma forma quero agradecer, essa canção é só pra te dizer, maravilhoso Deus, dono do universo, reino e majestade, amoroso Pai, por toda a eternidade, celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Vivemos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Maravilhoso Deus, enquanto eu viver, Mil versos canto para te alegrar. Eu só existo para o teu louvor. Celebramos teu amor e tua bondade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Amém. Informativo Mundial das Missões. O trabalho dos sonhos. Jenny se formou em teologia na Universidade Andrews, nos Estados Unidos, e desejava ser missionária. Por isso buscou no site do Serviço Voluntário Adventista um local para trabalhar voluntariamente. Jenny viu uma vaga de 1 ano no Chile e em pouco tempo estava embarcando para o país para ensinar inglês. Aquele 1 ano de serviço voluntário passou rápido e logo ela foi convidada para ficar mais 1 ano. No final do 2º ano, Jenny falava espanhol fluentemente e foi convidada para trabalhar na parte administrativa da igreja. Jenny aceitou e pelos 3 anos seguintes auxiliou nesse setor e também atuou como líder do Serviço Voluntário Adventista no país. Ao longo dessa jornada, ela também se casou com um chileno. Jenny estava feliz com a vida profissional e pessoal. Então a Universidade Adventista do Chile a convidou para efetivá-la como residente legal e assim dar aulas de Bíblia. Hoje, Jenny é um dos 5 professores de Bíblia na universidade, e isso a faz ainda mais feliz. Cerca de 75% dos 3.000 alunos da universidade vêm de famílias não adventistas, e Jenny tem apresentado Deus para essas pessoas. Ser missionária do Serviço Voluntário Adventista abriu portas para uma carreira que Jenny nunca sonhou.
A oferta deste trimestre irá para projetos da Universidade Adventista do Chile. Um dos projetos é abrir um centro para o Serviço Voluntário Adventista, que enviará missionários para o mundo a cada ano. E o segundo projeto da universidade é a ampliação dos dormitórios, para permitir que mais 50 alunos vivam no campus. Por isso, sejamos liberais. Bom dia. Agora eu peço que todos fiquem de joelho, quem puder. Quem não puder pode ficar sentado mesmo. Senhor Deus, mais uma vez eu venho aqui, mas dessa vez para te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, pelas famílias, para que o Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor cure, que o Senhor una, Senhor, que o Senhor ajude as famílias que têm problemas, seja qual for o problema financeiro, falta de união, falta de conversa, que o Senhor entre lá e renove esse lugar. Senhor, eu quero te pedir pelos membros dessa igreja, que o Senhor abençoe a vida deles, aqueles que estão aqui, que também estão assistindo de casa, que não puderam vir e que estão enfermos. Senhor Deus, isso é tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, diz: devemos sempre glorificar a Deus, não apenas com palavras, mas com atitudes e ações concretas. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, o racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Este é um chamado para oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Louvar ao Senhor vai além do discurso. Envolve refletir o caráter de Cristo em nossas escolhas diárias. Ser instrumento de cura e amor e permitir que nossa vida seja inspiração para outros. O que concretamente eu tenho oferecido a Deus no meu dia a dia? O que concretamente você tem oferecido a Deus no seu dia a dia? Meu corpo tem sido lugar de cuidado, presença e respeito? O seu corpo tem sido lugar de cuidado, presença e respeito? Assim como diz a música que iremos cantar a seguir, que o amor seja nossa missão e que sejamos o evangelho que muitos lerão. Que tudo o que fizermos seja para o louvor daquele que nos deu a vida, graça e propósito. Que a luz da presença de Cristo se manifeste em nós, para que Ele seja honrado e glorificado em cada detalhe do nosso viver. Convidamos a igreja para louvar conosco e o Senhor em sua infinita grandeza. Vamos?
Adoradores 5. Som. Pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor. Eu quero em todo tempo te adorar, com os meus atos te glorificar. Eu quero um transformado coração, menos discurso e muito mais ação. Pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor. Eu possa com palavras construir e assim o teu caráter refletir. Que eu traga cura e alívio à dor, menos discurso e muito mais amor. Pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor. Seja minha vida inspiração, haja em mim total consagração. Seja o amor a minha missão, que eu seja o evangelho que muitos verão. Seja minha vida inspiração, haja em mim total consagração. Que seja o amor a minha missão, que eu seja o evangelho que muitos verão. Pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a majestade e poder. Se manifeste aqui a luz da tua presença e viva Cristo em mim. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, é dele toda a majestade e poder. Se manifeste aqui a luz da tua presença e viva Cristo em mim. Cristo em mim. Pra teu louvor, 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 pra teu louvor. Amém. Quero fazer um agradecimento aqui especial à ajuda que tivemos nessa escola sabatina, né, o pessoal do Ministério de Louvor e o pessoal da banda, né, que veio nos dar esse apoio, porque assim a gente às vezes até tenta, né? Mas não somos cantores, gente. Queremos agradecer a igreja, né? E agradecer principalmente a Deus por ter nos dado essa escola sabatina. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por essa escola sabatina. Senhor, nós queremos agradecer de verdade ao Senhor por
nos capacitar para fazer as coisas que nós fizemos. Também queremos te agradecer pela ajuda das meninas e da banda. Muito obrigada, Senhor. Senhor, eu quero te pedir pela pregação, Senhor, que o Senhor abençoe a pregadora, que ela não fale de si mesma, mas sim da mensagem que o Senhor quer que ela fale, e que ela possa ser usada por Ti. É que eu sempre peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aguardamos os momentos que se seguem. Igreja, a vida é um presente precioso do nosso Criador e hoje queremos celebrar os aniversariantes deste mês. Ontem, dia 19, foi o dia do nosso ancião Gilmar Souza Costa. Hoje, dia 20, as nossas felicitações especiais vão para a irmã Iranilde de Jesus. E na próxima quarta-feira, dia 24, será a vez da irmã Vaneide Teixeira dos Reis. Gostaria de convidar os aniversariantes que estão presentes a virem aqui à frente da igreja. Feliz sábado, meus irmãos. Vocês que fizeram aniversário esse mês, que por acaso não apareceu seu nome ali, vem aqui à frente também para receber a sua bênção. Nosso irmão Gilmar, meu ancião. Aqui, meu ancião. Tem mais dois que apareceu ali, não tá aqui não, é? Não tô vendo. Dá tempo de vir ainda. Se coloquem de pé, igreja. Vamos agradecer a Deus pela vida aí do nosso ancião, que tem trabalhado muito aqui em prol da igreja. Vamos orar também pedindo forças a ele e estendam suas mãos. Aqui, aí. Foi aniversário seu, irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Só um pedido para vocês, irmãos. Quando finalizar o culto, vocês aguardam 5 minutinhos para a gente ter uma conversinha aqui sobre o Caleb. Um negócio de 5 minutinhos, coisa rápida, tá bom? Cada. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje, quando Deus prepara o caminho. Meu nome é Irene, sou mexicana, estudei comunicação e mídia na Universidade de Monte Morelos. Fui voluntária por meio da SBA e atualmente estou morando no Brasil. Durante toda a minha vida, sonhei com a oportunidade de servir em algum lugar do mundo, mas não estava preparada, porque não falava inglês muito bem e só falava meu idioma nativo, que é o espanhol. Eu nunca tinha tido contato direto com outra cultura, mas pela graça de Deus, Ele permitiu que eu trabalhasse como colportora durante meus anos de universidade. Também conheci pessoas de muitos lugares e origens sociais diferentes. Isso me levou a viajar para os Estados Unidos e participar da bela atividade de colportagem. Durante esse período, aprimorei meu inglês e quando voltei ao México, recebi um chamado especial para trabalhar como professora de inglês em uma escola adventista na região de onde meus pais são. Sem ter nenhum conhecimento ou preparação para ser professora, muito menos na área de idiomas, fiz um esforço e consegui aprender ainda mais. Trabalhei por 2 anos nessa escola e, mesmo assim, estava procurando opções de voluntariado e, no momento menos esperado, surgiu a ideia e a oportunidade de servir na Ásia Central. Aceitei o chamado, abri mão de tudo o que tinha, porque em meu coração eu sabia que não seria apenas por 1 ano. Eu me despedi de meus pais, de toda a minha família e de meus amigos da igreja. Então, peguei um voo que durou mais de 17 horas e cheguei ao meu destino tão esperado. As atividades que realizei durante meu primeiro ano foram ensinar espanhol e inglês. E, curiosamente, Deus já estava me preparando, pois o inglês é a base para se comunicar em outro país onde não se fala espanhol ou português. O tempo passou e mudei de país, mas continuei na mesma região do mundo, e isso me trouxe muitas lembranças agradáveis. E lá, eu pude ter uma família durante os 5 anos em que morei lá, e eles se tornaram um capítulo incrível em minha vida. Nos últimos 3 anos de serviço voluntário, trabalhei como produtora, cuidando de gravações, conteúdo para mídias sociais, e às vezes ajudava no centro de idiomas, onde outros voluntários trabalhavam como professores. E estar nessa parte do mundo não é fácil, pois a cultura é muito forte.
A mentalidade e o estilo de vida são quase comunistas e não se pode fazer proselitismo abertamente. Apesar disso, testemunho milagres e a mão de Deus o tempo todo. 5 anos se passaram e eu também senti o desejo de continuar servindo a Deus, mas em um lugar diferente. Foi aí que Deus enviou alguém da América do Sul, enviou o pastor Johnny Oliveira e em uma conversa, ele me pediu o meu currículo. Fiz o que ele me pediu. Eu estava em constante oração e, graças a Deus, consegui vir aqui para o Brasil para trabalhar na área de serviço voluntário adventista. Agora, depois de 2 anos, trabalhando como consultora de marketing do Serviço Voluntário Adventista da sede sul-americana, posso e tenho a oportunidade de ajudar muitos jovens para que eles também possam realizar o sonho que um dia tive. Minha fé cresceu ainda mais. Por estar longe de minha família em meu país, Deus me mostrou que Ele é meu Pai e que nunca me abandona. Ao assistir a este vídeo, convido-o a dar de todo o coração a parte que pertence ao Senhor, e Ele lhe dará mais do que você precisa. E se você tem o desejo de servir em qualquer lugar do mundo, convido-o a se preparar. Aprenda um idioma, matricule-se em uma escola missionária, transforme o mundo, transforme o seu mundo. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Agradecemos, Senhor, pelos dízimos e as ofertas. Obrigado porque podemos estar na Tua casa e devolver as bênçãos que o Senhor assim nos deu. Te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de Te adorar, devolvendo aquilo que o Senhor nos deu. Abençoa esta igreja, em nome de Jesus. Amém.
Eu sei que muitas vezes enfrentamos coisas nas nossas vidas que nos fazem nos abater, mas existe um Deus que é poderoso e grandioso, que nos faz forte e nos diz na tua palavra que nada pode nos abalar. E é com esse pensamento que eu quero convidar a Igreja de Deus para juntos nós louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus, engrandecendo a Ele, louvando o nome dEle, dizendo para Ele que acreditamos e cremos que com Ele nada nós podemos temer. Vamos ficar em pé? Vamos aprender junto esse louvor. É uma música nova. Então, vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus. Acompanhe a letra, igreja. Junto no refrão, ninguém na palavra. O amor de meu Deus, diga inabalável, 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 inabalável. Diga o amor, seu perdão é inabalável, a sua graça inabalável. Vamos juntos declarar o nome do nosso Senhor Jesus, aprender louvando a Ele, porque Ele merece. O seu amor, todo mal que eu fizer, não vai aumentar. O seu amor por mim, o seu amor por mim. Tão grande é o seu amor, tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir. O seu amor por mim, o seu amor. Nome de Jesus, constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante e intenso. Vamos declarar: o amor de meu Deus é inabalável, inabalável, o seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. De meu Deus, declara, igreja, dizendo: é inabalável, inabalável. Diga: o seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável. Vamos juntos: inabalável, glória a Deus, inabalável,
amor do nosso Deus venha ser constante, intenso e inabalável sobre tudo, sobre todos, sobre nossa vida, para todo sempre, eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos continuar exaltando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos estar aqui, engrandecer o nome dEle. Porque Ele vive, eu e você temos salvação. Porque Ele vive, eu e você podemos viver a vida eterna com Ele. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece a nossa adoração. Somente Ele deve ser engrandecido e louvado para todo sempre, eternamente. Essas vocês conhecem, então vamos juntos. Deus enviou. Diga, seu filho amado. Seu filho amado para sofrer em meu lugar. Em meu lugar. Na cruz morreu. Mas vivo agora está. Mas vivo agora está. Pois ressurgiu e para sempre vive. Agora a igreja do Senhor vai declarar. A igreja. Exalte o nome dEle, porque Ele está aqui. O nosso Deus vive, louve. Porque Ele vive. Diga, temor não há. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã. Pois meu futuro. Pois meu futuro em tuas mãos. Agora está. Vamos juntos, quão grato é. Quão grato é viver com Cristo. Viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. E certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Vamos juntos em um só coro declarando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Diga, porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora, aleluia, de aqui cessar o meu e o seu viver. O meu viver não temerei, Pois Cristo vivo. Aleluia, Ele vive. Ouve e eu viverei. Eu viverei, pois vida nova me dará. Declare o povo do Senhor dizendo: porque Ele vive,
Aleluia, Ele está aqui, louve. Glória a Deus. É isso que desejamos, Senhor, que o nosso futuro esteja em Tuas mãos. E colocando o nosso futuro em Tuas mãos, colocando a nossa vida em Tuas mãos, podemos Te adorar na beleza da Tua santidade. Podemos render glórias ao Teu santo e poderoso nome. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor, Te adorando, Te engrandecendo em família, com irmãos que amamos, porque nós queremos, Senhor, Te encontrar, queremos ver a Tua face. Nos ajuda, Senhor, a Te encontrar todos os dias sobre nossas vidas, para todo sempre, eternamente. Que possamos viver em espírito e em verdade, em união, em concordância com a Tua palavra. Que possamos cada vez mais nos conectar contigo e viver de fato o que o Senhor quer para cada um de nós. Abre a nossa mente, nosso coração, para que a gente venha viver em verdade. Louve e adore, diga: Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Te adoramos. Aleluia. Louve ao Senhor, igreja. Em espírito. Diga: em verdade. E em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Aleluia, te adoramos. Te adoramos. Diga: Rei dos Reis. Rei dos Reis. E Senhor. E Senhor. Te entregamos nosso viver. Se entregue nesse momento, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. E Senhor, te entregamos nosso. Levante suas mãos para adorar, porque Ele está aqui. Louve para te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que possamos cada vez mais fluir o amor e sentir a presença do Deus vivo que está aqui neste lugar. E juntos podemos estar em espírito e em verdade adorando a nosso Deus. Em espírito, adora o Senhor, igreja, dizendo: em verdade, te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia, exalte o nome dEle. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos, Espírito Santo, te entregamos nosso viver. Está em Tuas mãos, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso em uma só voz, em um só coro, louve. Te adorar, Rei dos Reis. Foi por isso que nós nascemos. Eu nasci, ó Rei
igreja de Deus adora. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela existência do teu poder. Que nós possamos, Senhor, juntos adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Que a gente venha abrir os nossos corações e fluir de fato o verdadeiro amor que é o Senhor Jesus. Nos conectar contigo para todo sempre, eternamente. E Te adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. O Senhor levantou você. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um grande propósito na sua vida. Mas o Senhor não quer apenas um louvor com os lábios. O Senhor não quer apenas um louvor de falácia. O Senhor, Ele quer o seu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele te convida hoje a adorar o Senhor verdadeiramente. Não importa o que passou, não importa o que você tem passado, mas o Senhor, Ele quer que você abra o seu coração e o adore em espírito e em verdade para todo sempre. Vamos juntos, adorador. Adorador, és tudo que eu sou. Adorador, Se entrega, adorador. assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se derrame aqui para o teu Pai neste momento e abra o seu coração para Ele. Louve. Se eu subir ao céu, Lá Ele está. eu sei que lá está. Se eu mergulhar No mais profundo, no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Ele é o Deus que nos sonda. Tu és o Deus que me sonda. Ele é o Deus que te vê mesmo na escuridão. Tu és o Deus que me vê. Mesmo quando eu e você não tem resposta, Ele nos dá resposta. Não tenho Louve. todas as respostas, Acreditando e crendo. mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adoro. Se você é um adorador, louve. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma Aleluia. dor. Se entrega na adoração porque Ele está aqui. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, Adora é o que sou. Adora, igreja de Deus. Louve. nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. O mesmo Deus que quebrou correntes, o mesmo Deus que derrubou muralhas,
Ele está aqui hoje para te levantar. Te adoro se eu subir. Adoro, igreja. Te adoro se eu descer. Adorando com o coração. Te adorar é o meu prazer. Aonde está a sua força, povo de Deus? Declare, diga. Minha força vem do Senhor. Ele é inabalável e nada pode. Nada pode calar. Aquele que adora, louve. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a paz de quem te adora. Aleluia. Te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Vamos encerrar juntos, louvando, dizendo para o Senhor que adoramos a Ele, sempre, eternamente. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder te adorar. Que nós possamos, Senhor, te adorar de verdade, com o nosso coração aberto. Que não venha só com as palavras que saem da nossa boca, mas te adorar em espírito e em verdade. Que o nosso coração arda, o fogo venha arder em nós e que a gente venha sentir a Tua presença e ser um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. Que possamos ser adoradores de excelência de Cristo Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua casa te adorando. Para todos sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alô? Glória a Deus. A gente poderia agora fazer uma oração e ir para casa, né? Porque nós adoramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor. E eu confesso a vocês que eu sinto o louvor mais intenso quando a banda toca ao vivo aqui, né? É bem mais prazeroso. Vocês podiam fazer isso mais vezes, viu, meninos? Peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês em Mateus 16, 25. Hoje a gente falou sobre louvar ao Senhor. A gente cantou sobre isso, sobre adorá-lo, sobre se entregar ao Senhor. E nesse momento eu convido os irmãos a refletir nesse versículo que vai nos falar sobre perder para ganhar. O versículo de Mateus 16, 25. Que vai nos fazer refletir sobre a importância da gente entender que perder muitas vezes é ganhar. Amém? Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, para adorá-lo em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou.
Nesse momento, clamamos pelo Teu Espírito Santo para que Ele nos conduza, para que Ele nos dê sabedoria e entendimento. Nesse momento, ó Pai, eu abdico de tudo aquilo que eu tenho, de tudo que eu sou, para que o Senhor possa tomar posse, ó Pai, do meu ser, que Teu Espírito Santo me conduza, que nesse momento, ó Pai, tudo que eu tenho seja derramado por terra, que prevaleça, ó Pai, a Tua vontade sobre mim, e que nós possamos, ó Pai, aprender mais da Tua palavra. Nos capacite, ó Pai, para que a gente tenha entendimento nesse momento em que estudaremos a Tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a palavra nos diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Irmãos, nós vivemos numa sociedade em que o sucesso é pregado a todos os cantos. Nós somos, desde criança, impulsionados a nos dedicar aos estudos para ter sucesso na vida. E quem aqui não gosta de se esforçar por isso, né? Alguns são mais relaxados, mas outros são esforçados e correm atrás, não é? E hoje em dia, a gente vê a necessidade da capacitação. Você ter uma formação universitária já não é suficiente. É necessário você se especializar, para você ter um engajamento melhor no mercado de trabalho, ou até mesmo para você se destacar como um autônomo, um empresário, um empreendedor. E a gente vê cada vez mais a sociedade exigindo da gente uma capacitação, e as tecnologias hoje em dia dominam o mundo, Então, quanto mais você dominar essas tecnologias e souber se aproveitar delas, mais você está na frente. E nós somos engajados a lutar pelo sucesso. E não há nada de errado nisso, Você querer ser próspero, você querer se capacitar, querer ter uma boa profissão, se engajar, nada de errado nisso, não é verdade? Ao final de contas, a gente pode ver na Bíblia vários grandes homens que foram seguidores de Deus, que foram fiéis a Deus e foram muito bem-sucedidos. A exemplo de Abraão, Jacó, de Isaac e o próprio Davi, o rei Davi, o rei Salomão, foram homens muito bem-sucedidos e em grande parte da sua existência foram fiéis ao Senhor. E enquanto foram fiéis ao Senhor, foram prósperos. Isso não é verdade? Inclusive foram dos homens mais ricos que a Bíblia nos cita aqui. Então não há nada de errado em ser próspero. O que está de errado é a gente colocar isso como prioridade na nossa vida, em detrimento da nossa entrega ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Esse é o ensinamento central de sacrifício pela vida eterna. Porque nós sabemos que esse mundo é tomado pelo pecado. Existe uma inclinação muito grande também para os desejos egoístas. Muitas vezes o nosso desejo de sucesso e de prosperidade é tão grande que a gente se fecha para o próximo, se fecha para a obra do Senhor, para se dedicar àquilo que é necessário. Ontem a gente estava reunido aqui pelo Caleb e foi gritante assim o apelo para que os irmãos realmente se dedicassem a essa obra, porque é uma obra que precisa ser feita por nós. E se nós não nos dedicarmos, não abdicarmos de certas horas de descanso e de lazer para trabalhar na obra, como é que as ovelhas do Senhor serão alcançadas? E nós sabemos que essas cadeiras estão vazias, mas o mundo lá fora está cheio de pessoas perdidas, que precisam ser alcançadas. Então, se a gente não fizer um sacrifício agora, se a gente não perder agora certos momentos que a gente gostaria de estar vivendo para nos dedicar a essa obra, como é que as pessoas vão ouvir a pregação do Senhor, se a gente não fizer o sacrifício? E Jesus nos ensina que a busca egoísta pela própria vida, pelo conforto, pela segurança, é um perigo se nos levar à nossa perda da nossa vida eterna. A gente precisa, sim, buscar pelo sucesso, buscar pela nossa aprovação, buscar para que a gente possa ter um progresso na vida, mas a gente precisa fazer isso com Deus no comando, nos guiando e cuidando de tudo, de cada detalhe. Deus precisa ser o centro da nossa vida, o centro das nossas decisões e das nossas escolhas. E o Senhor diz que a gente precisa renunciar ao próprio eu para que a gente possa ter a vida eterna. Mas o que significa esse renunciar ao próprio eu? Nós sabemos que o nosso eu é egoísta.
O nosso eu é pecaminoso. Nós nascemos do pecado. No pecado, a nossa mãe nos concedeu. Mas o Senhor tinha um plano para reverter tudo isso. E Jesus se sacrificou por nós. Ele veio para nos dar o exemplo, para nos mostrar o que só Ele, como um Deus, um Cordeiro vivo, poderia fazer. Ele se sacrificou. Ele perdeu para que a gente pudesse ganhar. E o que é que nós estamos dispostos a fazer? O que é que nós estamos dispostos a perder também para poder ganhar? E isso é um paradoxo, porque Jesus afirma que quem quiser salvar a própria vida tem que acabar perdendo-a. Nossa, quer dizer que eu preciso morrer para viver? Precisamos sim morrer para esse eu egoísta, para esse eu que é pecaminoso, para esse eu que se apega às coisas que não são do agrado de Deus. Por isso que o batismo, o mergulhar nas águas batismais, é um símbolo importante dessa chave da virada. A partir do momento que a gente se entrega ao Senhor, nós estamos, de fato, abdicando de uma vida de pecados. Porque o Senhor já fez esse sacrifício por nós. Mas nós precisamos, todos os dias, buscar esse batismo no Espírito Santo, que nos transforma, que nos molda, porque sozinho nós não conseguimos. Agora imagine, vamos pensar numa pessoa que ao tentar segurar a areia na mão, já tentaram segurar a areia na mão? Quanto mais a gente aperta para poder segurar, o que é que acontece com a areia? Ela escapa pelos dedos, ela vai escorrendo. E quanto mais força a gente faz, mais ela se esvai. Assim é esse controle que a gente tenta ter sobre a nossa própria vida, querendo fazer as coisas do nosso próprio jeito. Porque, de fato, Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente tivesse as condições de decidir o que a gente quer para a nossa vida. Mas o desejo do Senhor é que a gente deseja segui-lo por amor e não por obrigação. O Senhor deixou as suas leis na tua palavra para que a gente pudesse entender o que é o certo, mas a gente também tem o direito de decidir se a gente quer seguir o certo ou não. E não existe meio termo, só há dois caminhos: ou a gente escolhe o lado do Senhor, ou a gente escolhe o que é contra Ele. E muitas vezes é renúncia mesmo. É abrir mão daquilo que a gente tem vontade de fazer, mas que não é certo. E a gente tem um exemplo muito louvável disso, né? Jonas. Jonas foi chamado para ir pregar em Nínive. Ele queria ir para Nínive? Não. Porque o povo de lá era muito mau e ele achava que aquele povo não merecia uma segunda chance. Mas quem somos nós para decidir o que é a vontade de Deus? Quantos de nós aqui nós já fomos chamados para exercer determinado cargo e a gente tinha aquela sensação de que não era certo a gente fazer aquilo, porque não se achava capaz, porque não achava que não tinha tempo para isso. Mas se o Senhor levantou, a gente precisa fazer o quê? Seguir a vontade de Deus. E quem é que realiza? É você? Não. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Agora a gente precisa se permitir ser usado. A gente precisa realmente abrir mão desse nosso eu egoísta, desse nosso eu que quer fazer as coisas do nosso jeito e permitir que o Senhor trabalhe em nossa vida e faça a sua obra. Jonas embarcou no navio, tentando ir para o lado contrário, buscando fazer as coisas do seu jeito. E qual foi a consequência disso? Veio uma tempestade, ele foi engolido por uma baleia, ficou 3 dias lá, refletindo e orando. E depois ele teve que fazer o quê? Cumprir a vontade do Senhor, porque é a coisa certa a se fazer. E quando a gente pensa em perder para ganhar, Jesus nos diz que a gente precisa perder a nossa vida por causa dele. E ele fez o quê? Sacrificou a própria vida por nossa causa, para que a gente tivesse direito à vida eterna, para que a gente fosse resgatado do pecado. E o que a gente precisa fazer é abrir mão dos nossos desejos egoístas e viver uma vida de consagração ao Senhor, buscando cumprir a missão que o Senhor nos confiou. A tradução desse versículo que a gente leu de Mateus 16, na nova versão transformadora da linguagem de hoje, diz assim:
Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Então observe que não se trata de sofrimento, se trata de uma entrega voluntária. Se trata de uma compreensão do que de fato o Senhor deseja para nós e aceitar isso na nossa vida, mas de forma voluntária, por amor, porque esse é o nosso desejo, fazer a vontade do Pai para que os planos do Senhor se cumpram em nossas vidas. Parece simples falando, mas a gente sabe que no nosso dia a dia não é fácil. A gente vive numa luta do meu eu contra mim mesmo, né? É aquela coisa que Romanos 7, verso 15 fala, o verso 19. O mal, vamos ler, eu não lembro como é não, mas vamos ler na palavra de Deus. Vamos lá para Romanos 7. Deixa eu ver se é o versículo 15. Na realidade, um complementa o outro, né? Porque o versículo 15 diz: não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Quer dizer, eu quero fazer o que é certo, porque eu sei que é certo. Eu sei o que é certo, mas acabo fazendo o contrário. Mas por que isso? Por que essa contradição? A vontade de fazer o que é certo, mas faço o contrário disso. E o versículo 19 diz: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Quer dizer, eu já fui lá, quebrei a cara, sei que não está certo, mas eu continuo fazendo o que é mal. Mas por que isso acontece? A própria palavra diz aqui, que se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então, eu reconheço a lei do Senhor, eu sei que ela é boa, é agradável, a vontade de Deus para a minha vida, é o que eu quero realizar, eu quero fazer o que é certo, conforme a vontade do Senhor. Mas o versículo 17 diz que nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim acaba gritando mais alto. E se eu não estou em espírito de oração, com Deus no meu coração, eu realmente tenho uma inclinação a fazer o que é mal. Infelizmente, porque é a nossa natureza. E aqui ainda diz, no versículo 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E o versículo 19, que a gente já leu, diz que a gente só quer fazer o que é o bem, mas acaba fazendo o que é o mal. E aí o versículo 20, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Mas o Senhor se sacrificou por nós. E o versículo 22 diz que no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. E o versículo 23 diz: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Então vejam, Mateus 16, 25 é um chamado para a gente renunciar a esse eu pecaminoso, esse eu que tende a fazer o que é mal, mesmo querendo fazer o que é o bem. O Senhor nos comissiona, nos convoca a abrir mão desses desejos, desse instinto, para viver a boa nova da salvação que Ele reservou para nós. Uma vida plena, cheia de significado e eternidade. Vamos observar o exemplo de Saulo, né? Que depois passou a ser chamado de Paulo. Ele vivia justamente o contrário daquilo que o Senhor queria para ele. Ele perseguia a igreja. Ele testemunhou a morte de Estevão. Se não foi ele mesmo que ocasionou, que causou a morte de Estevão. Um homem que estava ali pregando sobre Jesus, testemunhando de Cristo. E aí ele ia de encontro a tudo aquilo, mas de repente ele teve um encontro com Jesus. E a vida dele foi completamente transformada. Ele renunciou àquele eu que perseguia a igreja e aceitou a nova vida de perseguido. Ele se permitiu essa transformação na vida dele. Então ele tem esse encontro com Jesus, ele ouve a voz de Cristo, chamando ele para uma nova vida, e ele vive essa transformação. Então a gente vê, claro, aqui o significado do que é a renúncia.
Renúncia significa a gente realmente abandonar a vida de pecado, abandonar o passado, abrir mão de tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Eu me lembro até hoje, eu já falei isso aqui, mas eu gosto sempre de repetir, porque é importante a gente entender o que é essa renúncia. Porque parece que essa renúncia é uma coisa ruim, né? Renúncia, quando a gente fala em renunciar, parece que é uma coisa ruim. Poxa, eu vou abrir mão de uma coisa que parece que é boa. Mas nem sempre o que é bom, de fato, é o melhor para nós. E eu tive que fazer uma renúncia quando eu entrei para a igreja. Eu tive que abrir mão de usar todos aqueles penduricaios que eu sempre gostei de usar. Eu tive que abrir mão de uma vida de festas, de certos tipos de comemorações que não são do agrado do Senhor. Eu abri mão de trabalhar no sábado e de fazer outras coisas que não sejam do agrado do Senhor. Abri mão de certos alimentos que não são apropriados para o nosso corpo. Mas todas essas renúncias que eu fiz porque eu entendi que não só é a vontade de Deus, mas é o melhor para a minha vida. Porque a proporção que eu abri mão de todas essas coisas que antigamente eu achava que eram boas para mim, hoje eu entendo o quanto aquelas coisas apenas me aprisionavam, me escravizavam, numa vida que não era também no meu agrado. Não só não agradava a Deus, mas eu também não estava satisfeita. Tanto é que eu vivia numa busca, eu vivia procurando, eu vivia tentando encontrar Deus no espaço onde eu congregava, e eu sentia um vazio tão imenso que eu confesso a vocês que eu só vim preencher esse vazio quando eu conheci a Igreja Adventista. Quando eu levantava as mãos para adorar o Senhor, sem nem entender porque eu estava levantando as mãos, quando eu sentia aquele arrepio, aquela coisa que a gente sente quando está apaixonado, foi que eu vim entender por que eu estava sentindo aquele vazio, porque eu estava procurando no lugar errado. Então, toda essa renúncia, toda essa coisa da qual eu abri mão, na realidade, foi uma renúncia para buscar algo que era muito melhor. Não vou dizer a vocês que a minha vida é um mar de flores. Tem os meus momentos de dissabores. Hoje, por exemplo, é um dia que, se eu pudesse, eu não estaria aqui no púlpito. Eu queria estar aí sentadinha, quietinha, refletindo sobre a mensagem, tentando aquietar esse meu coração aflito. Mas nem tudo é conforme a nossa vontade. O Senhor me levantou para estar aqui nesta manhã. Pensei em chamar Gil, pensei em chamar Tito, disse, quieta, vai, Deus levantou você, você vai. Mas às vezes a gente precisa fazer isso, abrir mão daquilo que é a nossa vontade para fazer a coisa certa. E como eu agradeço a Deus por minha família estar na igreja. Porque tudo que a gente vem passando em nossa vida, todos os altos e baixos que a gente vem vivendo, principalmente os baixos, a gente vem sendo fortalecido pela palavra de Deus, pelas orações que os irmãos dedicam a nós, pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem conosco. Então, essa renúncia, na realidade, é uma renúncia para algo muito maior, para algo muito melhor, porque os planos de Deus são melhores. Né? A palavra de Deus diz, o homem faz seus planos, mas a palavra certa vem do Senhor, porque o Senhor nos conhece no nosso íntimo, do nosso ser, e sabe o que é melhor para nós. Então, essa morte para si, na realidade, é para que a gente viva algo melhor, o novo do Senhor, e viver também a missão, porque não é algo só para nós, porque quando a gente está ali apertando aquela areia que está transbordando, é porque a gente já está cheio e precisa transbordar para que outros também tenham acesso. Porque o amor de Deus transborda, o amor de Deus é imenso, o amor de Deus é maravilhoso e Ele preenche todo o nosso ser de uma maneira tamanha que não cabe dentro de nós e Ele precisa realmente transbordar para que outros sejam alcançados. Não podemos guardar só para nós. É preciso que a gente use os nossos dons e talentos para que outros possam ser alcançados e possam também transbordar desse amor divino e maravilhoso que o Senhor dedica a nós. Então, essa essência da renúncia que Saulo viveu não foi apenas para uma mudança de opinião, mas foi para uma mudança e uma entrega total, que é que a gente precisa viver. Não pode ser parcial, porque Deus é grande, Deus é maior, e a gente precisa viver esse total de Deus, esse propósito que Cristo nos ensina, tornando-se
um dos maiores exemplos que a gente tem na Bíblia, na palavra e na vida, do que é ser obediente a Deus, do que é um discipulado radical, do que é viver verdadeiramente para o Senhor. E aí a gente viu aqui em Romanos que existe um conflito, uma luta interna, né, que o apóstolo vive, que é essa luta interna que nós vivemos, de tentar fazer o que é certo e muitas vezes não conseguir, porque a nossa vontade pecaminosa muitas vezes fala mais alto. E a gente precisa realmente ter uma vida de oração para poder vencer esses conflitos. O autor descreve que esse contraste dessa relação entre a lei e o pecado é algo que na realidade serve para nos revelar que a lei de Deus é boa e é santa. E ela é tão maravilhosa que o inimigo vai fazer de tudo para nos fazer pensar o contrário. Mas a gente precisa entender que essa luta não é nossa. E essa luta não é contra o outro. Porque muitas vezes, nesse conflito que a gente vive, a gente acha que outros estão se levantando contra nós. E a nossa luta não é contra a carne. É contra principados e potestades, como a própria palavra de Deus diz. E a gente precisa ter a clareza disso, porque a gente não pode se voltar contra o nosso irmão. O Senhor nos ensina que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. E eu vivi esse momento de conflito. Em alguns momentos, pessoas que eu amava, eu senti que eu estava nutrindo um sentimento que não vinha de Deus. E eu pedi ao Senhor com todas as forças: por favor, meu Deus, tira esse sentimento de mim, porque ele não me pertence. Eu sei que isso não vem de ti. A gente precisa ter esse filtro, a gente precisa entender que realmente o inimigo vai tentar nos colocar uns contra os outros. Vai tentar nos fazer questionar Deus. Vai tentar nos fazer questionar a nós mesmos. Quantas vezes eu me perguntei: meu Deus, com tanta igreja, por que o Senhor me colocou nessa? E ao mesmo tempo eu pensei: esse pensamento não vem de Deus, porque eu estou na igreja certa. E eu tenho convicção disso, porque no momento que eu senti a presença de Deus, naquele retiro espiritual, gente, eu não estava nem numa igreja, a gente estava num retiro espiritual ao ar livre, e eu senti a verdadeira presença de Deus. Aquilo é divino e santo, não tem palavra que descreva isso. Claro que o inimigo ficou furioso, porque eu saí de uma vida de pecado, de uma vida em que eu estava afundando junto com a minha família, e o Senhor me resgatou. Claro que ele não ia querer isso. Então a gente precisa ter o filtro para entender que nada pode ser maior do que o amor de Deus por nós, do que o agir de Deus na nossa vida. A gente precisa ter esse filtro e sempre nos colocar em oração, para que as forças do mal sejam combatidas por terra. Efésios 6,12 nos lembra: a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais e o mal das regiões celestiais. Então a gente precisa refletir bem sobre isso e usar as armaduras que o próprio Efésios, nos versículos de 13 a 17, nos ensina. Usar a verdade, a justiça, o evangelho da paz. Observe como Deus é maravilhoso. Ele nos diz o mal que pode nos acontecer e Ele nos diz como é que a gente pode vencer esse mal. A própria palavra de Deus nos ensina, mas a gente precisa fazer da palavra de Deus um modo de vida. Ao acordar, antes de dormir, a cada instante, a gente precisa fazer desse instrumento um modo de vida. No dia que a gente entender o poder que a palavra de Deus tem para nos levantar, para nos fortalecer, a gente não vai desgrudar desse livro um só instante. Porque é mais do que um livro, porque é mais do que palavras. É um modo de vida, é uma orientação divina da gente entender como a gente pode se desviar do mal, como a gente pode se desviar desse conflito de eu quero, não faço o bem, faço o mal. Pelo amor de Deus, gente, a palavra de Deus nos ensina, você pode usar as armaduras de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus que está aqui, nos dizendo tudo o que a gente precisa saber. Mas muitas vezes a gente lê e não entende e acha que não adianta nada, mas pode crer em Deus que ela está agindo a partir do momento que você abriu os seus olhos para a lei. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele prometeu que a gente não estaria só.
Eu queria fazer uma outra ilustração aqui. Ó. Imagine alguém que guarda um presente precioso em uma caixa trancada. E aí, com medo de perder. Mas, ao abrir essa caixa, compartilha o presente, porque descobre que a alegria se multiplica. Vocês já viram uma dinâmica que as pessoas fazem? Que pegam um presente e aí sorteia uma pessoa e quem pega aquele presente que abre, aí não tem um presente, tem uma frase. Compartilha esse presente com a pessoa mais bonita. Aí a pessoa mais bonita recebe, aí quando abre, compartilha esse presente com a pessoa mais tímida. E aí esse presente vai rodando, rodando, quando é no final que abre, geralmente é uma caixa de bombom para dividir com todo mundo. E tem a frase lá, divida com todos. Porque o que é bom tem que ser o quê? Compartilhado. E a palavra de Deus é boa e agradável. O amor de Deus é maravilhoso. Precisa ser compartilhado. Então é preciso a gente refletir. O que você tem colocado acima de Cristo? Quais são as áreas da sua vida que ainda não foram entregues a eles? O que é que falta você fazer para se entregar a Deus em espírito e em verdade? Pense nisto hoje. Reflita. O que é que você precisa fazer para viver esse amor de Cristo? Essa entrega total, esse culto racional, esse louvor, essa adoração que a gente cantou tanto aqui esta manhã. O que é que falta para você fazer essa entrega total a Deus? E é preciso a gente decidir. Hoje, Jesus te chama. Ele quer a sua entrega total, porque Ele se sacrificou por você, por cada um de nós. E hoje Ele te chama. Vem, meu filho, segue-me. Faça igual aos discípulos. Deixem tudo e siga a Cristo. Porque tudo que Ele tem para nós é bom e agradável. Porque tudo de Deus é maravilhoso. E é preciso viver, é preciso confiar e se entregar verdadeiramente a Cristo. Porque esse é o desejo de Deus para nós. E é por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio, para que a gente decida por amor, seguir aquele que se sacrificou por nós. Marcos 8,36 nos lembra: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Nada do que tem aqui serve para nós. É tudo disfarçado de beleza, de divertimento, de entretenimento. Uma tecnologia maravilhosa, linda, que você passa o dedo e tem acesso a milhões de informações inúteis, que não servem para nada. Tudo que a gente precisa está na palavra. E o Senhor disse que viria nos buscar para nos levar para uma vida muito melhor. Uma vida sem sofrimento, sem dor. Porque a gente não pertence aqui. Por isso que muitas vezes parece que está tudo maravilhoso, está tudo lindo, mas basta uma palavra e aquela felicidade cai por terra, porque é falsa, não é verdadeira. A verdadeira felicidade está em Deus. O verdadeiro amor está em Deus. E a gente só vai poder viver esse verdadeiro amor quando Jesus voltar para nos buscar. Por enquanto é preparação, por enquanto é entrega. É viver uma vida de missão mesmo, de buscar aqueles que estão lá fora e preencher as cadeiras dessa igreja, ao ponto da gente ter que fazer um segundo andar para ver se cabe mais gente. A gente precisa realmente abraçar esses projetos que são levantados na nossa igreja para alcançar pessoas e fazer disso a nossa última esperança de alcançar alguém e se entregar de verdade, verdadeira e total, para que as pessoas que estejam lá fora também possam saber da grande verdade, do sacrifício que Jesus fez por nós. Nesse momento, vamos ter um louvor. Cadê o cantor? Cadê o cantor? Fugiu? Vamos ter um louvor e eu peço a vocês que reflitam sobre a letra dessa música, sobre o que essa palavra está trazendo para nós. Faça disso uma oração. Reflitam. Pense. O que é que Deus tem reservado para você? E o que você está fazendo para permitir que o Senhor continue trabalhando na sua vida? Eu apelo para que vocês, se não conseguiram assimilar nada do que eu falei aqui,
Pense só sobre isso. Tudo que Deus tem para nós é bom. Então, quando você pensar que você está se sacrificando, que você está abrindo mão de muita coisa para se dedicar à igreja, lembre que isso não é nada perto da prova de amor que Deus deu para você, quando Ele sacrificou o seu filho na cruz. Quando você pensar que está fazendo muito, lembre do que Jesus fez na cruz do Calvário, e você vai ver que o que você está fazendo não é nada perto daquilo do que Deus tem para nós. Vamos adorar a Deus agora. Pensou ter vencido, Jesus achou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo era um mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o perder a mim, está no caminho e não chegar ao fim, na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios defeitos, tudo que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olha pra olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Esse amor das histórias de TV, da minha história, Cristo era um mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, está no caminho e não chegar ao fim, na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, tá no caminho e não chegar ao fim, na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olha pra cruz, olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão
Amém. Amados, a vida de cristão é assim. É uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, mas é uma vida de preparação para algo que tem muito melhor que o Senhor reservou para nós. Nesse momento vou convidar aqui nosso ancião Gilmar para orar conosco e convido toda a igreja que se levante para esse momento. Eu quero convidar aqui à frente Dandara, Sérgio, Cauã. Enquanto Enoilma falava do dilema que era vir, né, pregar estando tão afligida, tão inquieta, nós que pregamos, nós que cantamos, sabemos, né, nós entendemos isso, porque quantas vezes já viemos aqui feridos e Deus nos dá a missão de curar, né? E aí a gente entende exatamente o que a palavra diz, que nós precisamos consolar com o consolo com que fomos consolados. E é por isso que às vezes a gente vem ferido mesmo. É por isso que a gente às vezes vem inquieto mesmo. Então nesse momento, enquanto você falava ali, o Senhor me incomodou para orar por você, família. Por isso que eu convidei vocês a estarem aqui. Quero pedir à igreja que, em reverência, oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela palavra que foi liberada do Senhor através da tua serva Enoilma, e que eu creio veio para edificar a tua igreja. Senhor, também queremos pedir que cada um que ouviu e que ouvirá seja tocado, guiado pela manifestação gloriosa, poderosa e transformadora do teu Espírito. Que andemos pelo poder da tua palavra e pelo mover do Espírito Santo em novidade de vida, para glorificar ao teu nome e para alcançar outras vidas para o Senhor Jesus. Mas de forma especial agora, que o Senhor nos move para interceder pelos filhos e servos que estão aqui conosco, a família Simões, a família de Enoilma, de Sérgio. E eu quero pedir ao Senhor nesta hora, pela graça infinita que está neste lugar, pela presença poderosa que reina sobre este lugar, pelo sangue que foi derramado no Calvário para nossa remissão e salvação, eu lhe peço que revista Enoilma de graça, de força e de paz que excede todo entendimento. Eu lhe peço, pela graça do Senhor, pela misericórdia que se renovou nesta manhã, que o Senhor fortaleça, alegre, conforte, console e anime a tua filha, para que ela continue com a autoridade e o poder, alimentando a igreja como ela fez hoje. Quero lhe pedir que abençoe de forma sobrenatural o sacerdote da casa, nosso irmão Sérgio. Senhor, derrame sobre ele a ousadia do Espírito para os dilemas que a sua casa pode enfrentar. E nesta hora, também na autoridade do nome de Jesus, eu reclamo do Senhor o cumprimento da promessa, que toda flecha forjada contra ele seja quebrada, que todo laço seja desfeito, que todo intento do inimigo seja envergonhado, desbaratado, e que o teu nome seja glorificado através dele, na vida dele, para a glória do teu santo nome. Fortalece-o, enche-o com o teu Espírito, coloque nele as decisões corretas, os anseios corretos, alinhados com o desejo que o Senhor tem para a vida dele e para a sua casa. E no nome de Jesus, nesta hora, pelo poder que a palavra me confere, que teu Espírito nos dá, eu quero profetizar o teu filho, servindo ao Senhor mais ainda nesta casa, através da sua vida entregue pelo batismo, e muito em breve liderando esta igreja, porque eu sei, Senhor, e nada me tira essa certeza, que é o desejo do teu coração. Eu oro por Dandara, e oro por Cauã, dois jovens talentosos. Dandara tem nos servido e servido ao Senhor na secretaria, e Cauã tem servido na música. E eu quero lhe pedir, Senhor, nesta hora, que o Senhor bloqueie todos os planos do inimigo para desviar a mente dos teus filhos, que eles não olhem para a direita nem para a esquerda,
mas que os olhos desses meninos, desses dois jovens, estejam no Senhor. Que nada seja mais atrativo, mais agradável e mais prazeroso do que estar em tua presença. E agora, enquanto família, eu os consagro ao Senhor e eu declaro a tua presença na casa deles. Eu declaro as tuas bênçãos sobre a vida deles e eu declaro salvação e graça no nome de Jesus sobre eles e sobre esta igreja. E todos os que creem juntamente comigo e com os céus dizem: louvado seja, Senhor, teu santo nome. Amém. Você está na presença de Deus. Reverência. A saída será ordenada pelos diáconos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Que lindos. Hélio está despedindo a igreja.